Olá, boa noite, tudo bem? Feliz com a presença de vocês nesse bate-papo, né? Eu geralmente gosto de fazer as lives mais informais, para vocês se sentirem também tranquilos, mais leves, e também para vocês interagirem comigo e a gente ir conversando, né? A proposta é essa, né? E para isso, vamos fazer uma oração, uma prece inicial, e eu gostaria que cada um de vocês, aonde cada um estiver, né, pudesse conectar comigo e para além de mim, para o alto, né? Para os nossos mentores, para o plano espiritual. Hoje o nosso tema, a fé te protege. E que a gente tenha inspiração para falar sobre esse assunto. Uma palavra tão pequena, mas que significa tanto, e que a gente possa construir esse momento juntos, né? Então vamos lá, cada um fecha os seus olhos. Deus de infinita bondade, fonte de todo amor, Jesus, nosso mestre querido, mentores espirituais da Casa Girassol e os nossos mentores individuais, nesse momento, pedimos inspiração do plano maior para que nosso momento aqui seja de aprendizado. E mais que seja teórico aprendizado, que sejamos práticos na nossa fé, na nossa evolução espiritual. Sabemos que não somos seres humanos que iremos experienciar uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos passando por uma experiência humana, em que tenhamos então a consciência de espíritos imortais e cada um com a sua missão possa retornar um dia ao plano maior, melhores do que estamos. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, então, a fé nos protege. Será que protege mesmo? Será que fé é essa, né, que nos blinda das nossas dores, das nossas angústias, da nossa melancolia, não é mesmo? Será que fé é essa que nos protege? E aí, eu fiz uma pequena revisão sobre o que é fé para algumas religiões, para algumas pessoas, né? E nos dicionários, a gente percebe que fé está bem assim. Ensinam que fé é um conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto. Ela também é definida como convicção e crença firme e incondicional, alheia a argumentos da razão. Então, se você pegar qualquer dicionário, vai falar que ela é alheia a qualquer tipo de razão. Será que é isso que a doutrina espírita prega? Será que a razão ela não é necessária para a construção da nossa fé? Será que a fé é uma crença cega? Em que e para quê? Se eu não posso ser sujeito da minha própria construção, se eu não posso saber para que caminho eu estou indo, então a fé, ainda nos dicionários, não é essa fé que a gente acredita, que a gente pelo menos tenta acreditar na doutrina espírita. Para nós, o conceito de fé ainda está muito aquém àquilo que a gente consegue experienciar e que a gente precisa experienciar, né? E aí a palavra fé, ela aparece no Antigo Testamento 4 vezes. E no Novo Testamento,
247 vezes. E no Evangelho do Segundo Espiritismo, de várias outras formas. E aí, no Antigo Testamento, na época de Moisés, tem um conceito de fé que fala: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Será que a gente só pode viver pela fé? Será que a fé, somente ela, somente essa crença, somente esse sentimento subjetivo de corresponsabilizar o alto por todas as nossas conquistas, por todas as nossas, os nossos avanços, não seria nos responsabilizar das nossas vivências, da nossa evolução, do nosso compromisso com a gente mesmo, né? E aí vem o Novo Testamento com Jesus, né? Que ele vem trazer algo novo. Ele já fala de uma fé diferenciada, que não basta só crer, né? E aí Jesus, ele fala em várias outras passagens, mas eu trouxe aqui um pedacinho que diz assim: e ele lhe disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quer dizer, a tua fé te curou. Não é a minha fé que estou lhe dando. Você tem a sua própria fé, ou nós deveríamos ter a própria fé, né? Então Jesus ele fala assim: olha, isso não tem muito a ver comigo não. Isso tem a ver com você, com aquilo que você está construindo para você, né? Então ele diz: se você não tivesse fé, não seria possível. Porque a gente, como espírita, nós temos que entender que milagres, né, gente? Que todo mundo, que as outras religiões cristãs falam em milagres, nós sabemos, né? Que eram processos totalmente explicáveis pela ciência, pelo magnetismo, e que Jesus, ele tinha essa capacidade de manipulação de células, de moléculas. Porém, ele utilizava também da energia, né? E dessa fé do outro. Porque tudo começa em nós. É preciso que comece em nós. Porque senão não teria sentido uma vida para a evolução, né? Nós simplesmente viríamos aqui, já com um livro escrito: Cristiane vai fazer isso, aquilo, não vai fazer aquilo outro, vai casar com cicrano, não vai falar disso, não é? Então, seria uma fé completamente desresponsabilizada do nosso processo evolutivo, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, já traz uma outra concepção. Olha só como é que a gente está evoluindo o conceito de fé, né? Já numa percepção ainda bem primária, dentro dos nossos dicionários. Aí a gente passa pelo Antigo Testamento, né? Aquela fé bem cega, desresponsabilizada. Aí a gente vai para o Novo Testamento, já tem uma visão que é tua fé. Jesus nos responsabiliza, não é mesmo? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: a fé é a virtude que levantará montanhas. É uma virtude. E virtude não se ganha, virtude se conquista. Virtude é uma construção que a gente sabe que é de N reencarnações, não é mesmo? A gente não aprende nada como um prêmio, né? Os talentos que muitas parábolas trazem são talentos conquistados ao longo de uma vida, né? Que a gente vai, aprende e a gente cai, levanta, e aí a gente vai adquirindo, vai polindo
o nosso espírito, né? Então, é uma virtude que levantará montanhas, quer dizer, o verbo levantará é ação. Ela não vai vir de graça, não é? Ela tem um princípio de ação, de verbo. Até a palavra oração, ela tem o princípio da ação, não é? Então, nós já sabemos disso, que essa fé não é somente um sentimento, ela é um movimento, né? E aí, gente, eu trouxe alguns conceitos de alguns religiosos que eu respeito muito, né? Eu acho que nós espíritas, a gente tem essa delicadeza, ou pelo menos a gente deveria ter cada vez mais essa delicadeza do respeito a todas as religiões, né? E a gente precisa também acompanhar aqueles espíritos que nos ensinam boas novas em todas as religiões. E aí eu trouxe aqui, eu adoro o Papa Francisco. Eu acho que ele é um espírito assim avançadíssimo. E ele fala o seguinte: a fé é encontro, não teoria. Levamos Jesus, não nossas ideias. Quer dizer, quando ele fala que a fé não é teoria, mas é alguma coisa de você levar Jesus dentro de você, é tê-lo como referência de comportamento, né? Não é simplesmente endeusar o Cristo, o Deus, né? E não trazê-lo para si. Já é alguma coisa que você tem que ter como referência. É um encontro com uma referência. Você tem que fazer esse movimento de encontro, de relação, né? E aí vem o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é ótimo também. E aí ele já tem um conceito budista, e alguns conceitos budistas são muito interessantes e são complementares, ou às vezes até bem elaborados, né? Que ele fala o seguinte: a sabedoria é o melhor guia e a fé a melhor companheira. Deve-se, pois, fugir das trevas da ignorância e do sofrimento. Deve-se procurar o caminho da iluminação. O que ele está dizendo com isso? Que para você realmente ter uma fé, você precisa ter sabedoria. Você tem que ter construído um saber e um praticar para a sua iluminação. Assim, a fé, ela é uma companheira. Não é ela que vai ditar para você o que você deve ou não fazer, cegamente. E não pode ser um sentimento. Ela é uma evolução, ela é uma sabedoria, ela é uma construção, ela é movimento. Achei sensacional. E aí tem uma outra pessoa também, né? Que é o pastor Henrique Vieira, que é muito legal também, gente. Sigam nas redes sociais, né? Eu sigo o Papa Francisco, sigo o Dalai Lama, sigo o pastor Henrique, né? E ele fala uma coisa interessante também. A fé é quando se aposta no exemplo de vida de Jesus e o tem como referência para a sua própria vida. Olha, né? A gente não aprende, não é com exemplo? A gente não vive falando isso, né? Que não adianta você ficar falando para filho, falando, se você não pratica aquilo que você fala, não é? Então, o exemplo é quando você parte para o trabalho, quando você age para que você possa realmente ser exemplo de conduta. Então, ele diz disso. Você precisa ter o Cristo como referência, né, de vida, né, e tê-lo como referência. O exemplo dele tem que ser a sua prática. Sensacional, né? E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa praia, né? Ou pelo menos assim, é aquilo que a gente deveria saber mais, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, fala o seguinte: a fé transporta montanhas.
né? Mas com um conceito novo, né? Porque nós temos a fé transporta montanhas no Novo Testamento. Mas quando o Evangelho segundo o Espiritismo dá uma nova interpretação, né? A fé transporta montanhas. Vamos lá no verbo. Transporta. Verbo é ação, não é? E quando fala de montanhas, transporta montanhas, o que é montanha, né? Montanha é um lugar alto. Você chega na montanha voando, a gente chega em cima do pico da montanha, né? Somente pensando, ainda não. A gente tem que ir galgando cada degrau, não é? E é cansativo. Você cansa, você sua, você para, não é? Então, na verdade, quando transporta montanhas, é realmente tentar desobstruir os seus próprios obstáculos internos. A montanha aí, na verdade, né, não é a montanha externa, mas é a montanha interna. Aqueles obstáculos nossos mesmos, né? Que a gente tem dificuldade de lidar com o dia a dia, né? Com as nossas frustrações, com as nossas deficiências de todos os níveis, né? Com as nossas dores, a gente não é muito receptivo a aprender com as dores, né? Então, quando você tem fé, você transporta os obstáculos. Você consegue driblar os obstáculos, né? E aí, logo depois, nesse mesmo capítulo, né? Ele fala de fé divina e fé humana. E aí é muito legal, porque coloca o seguinte, né? Que, na verdade, nós fomos criados simples e ignorantes, não é? Por Deus. Nós não fomos criados como anjos, né? Nós não fomos criados prontos. Então, o desenvolvimento da fé, né? Ela começa da primeira reencarnação que você teve, sei lá quando, que a gente não tem acesso, né, a essas informações. Então, essa condição de fé é algo que a gente vai aprendendo, é algo que a gente vai aprimorando. Ninguém, mesmo sendo uma centelha divina de Deus, porque todos nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós somos centelhas divinas, nós precisamos eclodir, né? Nós precisamos realmente fazer com que a gente reconheça essa centelha divina como uma potencialidade, né? E aí ele faz uma diferença entre fé humana e fé divina, né? Porque a fé humana é geralmente a que nós aprendemos primeiro, né? É aquela fé, eu preciso passar num concurso público, então eu estudo, eu tenho fé que eu vou passar. Se eu estudar, eu vou passar, né? Eu tenho fé que eu vou conseguir fazer uma poupança e vou comprar um carro que eu preciso. Aí você organiza a sua vida financeira, seu planejamento e você consegue comprar um carro. Eu quero entrar no mestrado, no doutorado e eu quero fazer pesquisa e eu quero que a minha pesquisa seja benéfica, né? Útil para a humanidade. É o que eu estou tentando, né, gente? Por isso que eu trouxe até esse exemplo. Então, você coloca fé, você investe sua energia para aquilo ali, né? Então, é sua potencialidade humana. Então, mesmo que a pessoa não esteja ligada a uma religiosidade, ou nem mesmo acredite em Deus, e nem mesmo acredite num plano espiritual, ela tem fé humana, né? Porque essa fé humana, ela é primordial para o nosso crescimento, né? Para o nosso crescimento enquanto humanos,
né? Então, a gente precisa exercer essa potencialidade humana até para que a gente comece a perceber que somente a fé humana material, da disponibilidade de conquistas e bens materiais, que é natural, né? A gente sabe que é importante, né? A gente percebe também que não é o mais importante. Quantos cientistas, né, que eles geralmente vêm de um histórico materialista e ao fim da vida, né, eles começam a questionar: será que é só isso? Será eu preciso saber algo maior que eu sinto, que eu percebo, mas eu não sei codificar, eu não consigo colocar em números, eu não consigo fazer estatística disso, não é? Então, aí eu posso citar alguns exemplos, né? Jung, da psicanálise junguiana, né? Eu posso citar o Einstein, né? Que ao final da vida eles reconheceram que existia algo para além da explicação material, não é? Então, a fé humana, ela independe. Tem ateu que tem fé humana porque ele tem projetos, ele é militante, e ele ajuda, e ele é caridoso, ele é generoso, né? Então, ele tem a fé humana, né? E essa fé divina, ela vai sendo adquirida conforme a nossa evolução espiritual e humana. É muito legal, né? Então, gente, é muito importante também a gente pensar que sem a fé humana, possivelmente você não vai adquirir essa fé divina, porque tudo começa em nós. Aquilo lá, né, que Jesus falou: a tua fé te curou. A sua construção interna foi importante para a sua cura, né? Então a gente tem que saber que é pré-requisito, porque se a gente transporta só para a fé divina, provavelmente a gente se desresponsabiliza do processo, né? E aí a gente só fala: ah, não, Deus quis assim, eu vou confiar em Deus que Ele vai fazer para mim, Deus é que sabe, né? Isso é uma desresponsabilização de uma construção interna importante para a gente realmente fazer a ligação com essa centelha divina, que é o reconhecimento dessa potencialidade fantástica de filhos de Deus que somos, né? E aí eu trago um pouco, né, de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala assim: dás o que tens para que mereças receber o que te falta. Olha que legal, né? Dás o que tens. O que você tem? O que você tem para que Jesus ou que Deus possa fazer por você, né? Deus não vai ler para você, você tem que alfabetizar, não é? Então, o que tens para que eu possa te oferecer? É aquela logística de Jesus, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Trago outra frase, né? De São Francisco de Assis, que ele fala assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Olha que fantástico, né? São Francisco de Assis foi um espírito também que nos ensina muito. É muito importante a gente lê-lo, né? Ele fala: comece fazendo o que é necessário. Faça seu para casa. Estude. Faça caridade. Seja disciplinado. Suporte com resiliência e entendimento as suas dores e as suas provações, né? Aí você vai começar a fazer o que é possível. O que é possível, né? Você começa de pequenininho, né? E de repente você estará fazendo o impossível. De repente você está transportando montanhas.
né? Então, aí aos olhos das pessoas que não são espíritas, não aconteceu um milagre, né? Mas nós sabemos que é um conjunto de recursos internos, né? De aperfeiçoamento, de merecimento, conjuntamente com a religação da centelha divina, e aí culmina nessa cura. Seja cura, seja qualquer outro merecimento que você venha a ter, né? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo também traz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Aí vem a caridade, né? Então a gente sabe que não basta ter fé. Não basta ter fé. Você tem que agir. Você tem que agir no seu meio. Você tem que tentar fazer a diferença. Você é omisso? Como que você está lidando com as injustiças sociais? Como você está lidando com a pobreza do seu vizinho? Como você está lidando com a paciência que você tem que ter na sua família? Como você está lidando com os seus amigos do trabalho? Isso tudo é exercício da caridade para que você consiga aperfeiçoar a sua fé e comece a reconhecer: poxa, eu dou conta. Poxa, nessa situação que eu me vi, eu realmente superei as minhas expectativas. Quando você começa a ter esse reconhecimento de superação, você começa a fazer a conexão real com a sua centelha divina, que é Deus em você. Não é legal isso, né? É um raciocínio fantástico, né? E é real, é racional, é a fé raciocinada, né? O Espiritismo, ele traz essa boa nova, é uma fé não cega, que deposita no divino todas as mazelas, as conquistas. Ah, Deus quis assim. Não, né? Tem toda uma outra questão que você precisa entender da responsabilidade da sua própria vida, né? E aí, gente, a fé é então um relacionamento entre Criador e criatura, né? Porque quando ele diz assim, quando Jesus traz essa relação, a tua fé te curou, e eu peguei isso, juntei comigo e realizei, a fé é relacionamento. É um relacionamento de confiança. Quando você é criado por Deus, ele pensa: essa criatura precisa se desenvolver e eu aposto nela. Eu aposto nela. Que ela vai se tornar uma pessoa generosa, caridosa, transcendente, né? Feliz, não é? E aí, em qualquer dificuldade, quando você se reconhece filho de Deus, que você não suporta mais, porque obviamente, gente, que a gente vai passar por provações, a gente vai passar por dificuldades, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por sofrimentos, né? Porque a fé não nos blinda de dores, porque senão não blindava Jesus, senão blindava Maria, né? Não é uma questão de proteção, não é uma questão de colocar você num lugar privilegiado, mas é uma condição onde você, apesar de, você consegue lidar melhor com as suas dores, com as suas dificuldades, né, com a sua realidade. Aí você pode me perguntar assim: então não adianta ter fé, porque às vezes eu estou doente, eu peço a Deus: oh Deus, me cura, oh Deus, eu não quero ficar assim, oh meu Deus, eu estou sofrendo demais, não é? Porque na verdade, gente,
Quando você faz a sua parte de entendimento e também de conhecimento do porquê que você está na Terra, porque a Terra, a vida, primeiro, não é um parque de diversões. Nós viemos a trabalho. Nós viemos para nos aperfeiçoarmos moralmente, espiritualmente, fisicamente. Quando você não cuida do seu corpo, você está sendo negligente com a sua fé, com o seu templo divino, não é? Então são várias dimensões que nós precisamos aprimorar, né? E aí, gente, o que acontece? Esse relacionamento, Deus espera que acreditemos em nós, para que Ele possa aparecer em você e para que possa haver o encontro entre eu e Deus, né? Então, fé é relacionamento de confiança, né? Então, o verdadeiro cristão que entendeu a lógica da fé, ele nunca mais vai falar, Deus quis assim, porque assim era a vontade de Deus, meu destino é esse. Principalmente se for ligado a tragédias, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, Deus não quis que eu estudasse, eu não tive condição para estudar. Será? Deus não quis que eu conquistasse aquele bem. Será? Né? Agora, obviamente, qual que é a diferença? Muitas das vezes nós vamos lutar muito para conseguir algo e mesmo assim nós não vamos conseguir. Por quê? Porque provavelmente estava na sua programação espiritual. Você mesmo escolheu de não conseguir, só que a gente aqui esquece, né? A gente vem para a Terra, a gente passa por aquele esquecimento, então a gente acha que tudo vão ser flores. E quando a prova vem, a gente não reconhece como sendo o nosso livre-arbítrio e a nossa programação espiritual para isso. Então, por exemplo, um exemplo simples. Eu vim programada, né, nessa reencarnação, isso é verdade, você sabe, em ter um filho especial, em ter um filho com autismo, por resgates espirituais, obviamente, meus, da minha família, dele, né? E aí, quando eu reconheço que meu filho tem deficiência, vocês acham que eu não sofri? Claro que eu sofri. Quem é que quer ter um filho com deficiência? Qual mãe que em gestação pensa assim, eu quero ter um filho com deficiência? Não, ninguém quer, não é? E aí, nesse momento, eu tive que digerir e entender esse processo na minha vida. Hoje, eu nem penso nisso. Eu acho ele um filho normal para mim. Isso não me pesa mais. Porque eu resignei e eu entendi que isso era uma prova para mim e era necessário para mim. Por isso, eu nunca pedi Deus a cura de Mariana. Nunca. Porque eu sei que no meu caso e no caso dele, a deficiência, né, é algo que vai nos aprimorar. Eu enquanto mãe, enquanto ser humano, ele também enquanto filho, enquanto ser humano. A deficiência é uma providência, a doença é uma providência, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. As nossas provas, tem provas que são definitivas nessa vida, nessa reencarnação, né? Então, a gente precisa entender essas provas na nossa vida, reconhecê-las como necessárias e reconhecer que, prioritariamente, nossa vida é um educandário sagrado. Uma oportunidade maravilhosa da gente aperfeiçoar a nossa relação de confiança com Deus, né? E aí o apóstolo Paulo fala assim, na carta aos Romanos 14:22, ele fala assim, tens tu fé? Aí ele mesmo responde,
Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Mostre para Deus que você tem essa relação de confiança. Tem que ter em você. Não é falar assim, Deus, faça isso para mim. Eu preciso fazer. Eu preciso tentar. A fé é um movimento da minha potencialidade divina dentro de mim. Eu tenho que reconhecer que eu sou capaz. E se porventura eu lutei e não consegui, eu tenho que compreender a fé na resignação e no aprendizado e dizer da relação de confiança, Deus, se isso não aconteceu para mim, se isso não foi uma realidade para mim nessa vida, é porque eu tenho que aprender com a falta. Porque eu tenho que aprender com essa dor, com esse aprendizado. Isso é ter fé. É você assumir a sua dor, né? É você aprender com ela, né? E tem dores que são mesmo, gente, são presentes na vida da gente. E isso não quer dizer que Deus virou a cara para você, que Ele te abandonou, que Ele não gosta de você, porque isso é uma relação infantilizada de pedir, consegue. E isso não existe, não é verdade? A relação com Deus é uma relação que precisa ser adulta. Mesmo que ainda, eu estou dizendo no sentido adulto espiritual, porque tem muito adulto que tem uma relação infantil com Deus, não é? Não é uma questão cronológica, é uma questão de entendimento. É difícil? É difícil. Mas a fé está nisso. Está difícil, está doendo, mas eu vou conseguir aprender. Eu preciso continuar aprendendo nessa relação, mesmo que às vezes eu não compreenda, né? E aí vem Emmanuel. Eu não podia deixar de falar de Emmanuel, né? Emmanuel fala: a fé que apenas crê é uma luz estacionária no coração que a retém. Olha só, é uma luz estacionária, é uma luz sem movimento, é uma luz sem ação, né? Fica lá, é só no subjetivo, é só no campo das ideias. E as ideias, quando você só se impregna nas ideias, você não parte para a ação, isso vira neurose, isso vira depressão, né? Eu não tenho namorado. Eu não consegui até hoje firmar com ninguém. É porque eu sou feia, é porque eu não tenho condição, é porque... Aí você começa a entupir sua cabeça, aí no final das contas você fala assim, é porque Deus não gosta de mim. Deus está me punindo. Porque a gente, para voltar com o pensamento cristão primitivo, de punição, de pecado, de injustiça, tô pagando, é rapidinho. A gente faz isso com uma facilidade imensa. Então nós precisamos entender e sair dessa relação infantilizada com Deus, né? E ele fala também: obstáculos e provações são medidas para a avaliação de nossa fé em Deus e em nós mesmos. Olha, que legal. Primeiro, a conquista da fé em nós mesmos. Somente assim é possível você ter fé em Deus. Porque, querendo ou não, gente, nós não temos lá essa intimidade com Deus e esse entendimento com Deus para sentir Ele na plenitude. Então, primeiro a gente tem que sentir na gente. Material, pertinho, né? A gente sentindo na gente, a gente começa até entender as potencialidades do outro, a gente reconhece as potencialidades dos filhos, dos amigos, e isso é muito louvável, né? Porque a gente não teme. A pessoa que não reconhece a fé dela, produzida por ela, ela se sente ameaçada quando o outro é melhor em alguma coisa. Gente, vai ter muita gente melhor do que a gente em muita coisa, porque ele já aperfeiçoou
a fé dele naquele ponto e você estava em outro, né? Então, existem pessoas mais evoluídas que nós, sim, todo dia, e graças a Deus que elas estão perto da gente, porque é uma oportunidade que a gente tem de melhorar e de aprender, e isso é importantíssimo, né? Então, assim, reconheça essa fé em você, você vai reconhecer no outro, e assim você vai reconhecer em Deus. E aí, quando se dá essa conexão, você tem uma fé transcendente, você tem uma fé construtiva, mesmo na dor, tá? E aí ele fala assim também, a fé não é uma questão da existência ou não existência de Deus. É acreditar que o amor sem recompensa é valioso. Olha o que Emmanuel fala, né? Porque tem gente que vende a fé, né? Que fica ali, ó, naquele jogo. Ah, eu estou pagando meu dízimo, eu estou com fé, eu vou no templo, então minha vida tem que ser próspera. Então eu tenho que casar com fulano. Então eu tenho que fazer isso. Porque se isso não acontecer, se essa lógica do troca-troca não acontecer, a pessoa se frustra, a pessoa se corrompe. E a gente vê muito isso, né, gente? E é triste ver isso, né? Porque aí, ao invés de haver uma aproximação com o divino, há um afastamento com o divino e há um apego à materialidade. É aquele dizer da vida próspera. Gente, prosperidade, ela tem que ser evolutiva. Chico, ele falava, né? Feliz aquele que tem menos necessidades. Quer dizer, quanto mais você precisa para viver, né? Menos fé você tem. Porque você reconhece somente a fé humana. Você ficou ali, né? Do comprar, do vender, do barganhar, né? Como diz Margarete aí, minha amiga, feliz que você tá aí. Barganha com Deus e não consegue entender que a fé é uma questão de você se unir a Deus e não ter de Deus, né? E aí, eu acho que nós estamos terminando, eu estou me perdendo um pouquinho no tempo, né? Mas eu vou contar uma história rapidinha. Eu tenho uma amiga, fono, no NASF, que ela chama Flávia e ela também é espírita. E aí, outro dia eu estava conversando com ela e eu falei assim, nossa, Flávia, que negócio louco esse negócio da pandemia, né? A gente não esperava essa ruptura com o nosso progresso, com a nossa vida normal, né? E que loucura isso. A qualquer momento a gente pode contaminar e o que vai acontecer? Ela fez uma intervenção em mim que eu achei sensacional. Ela, fono, fez intervenção em mim, psicóloga, né? Porque a gente também sofre as intervenções da vida, né? Se não é do psicólogo, do próprio psicólogo, são das amigas, das pessoas, né? Ela virou e falou assim, pois é, Cristiane, mas se chegou a hora da gente desencarnar mesmo, a gente vai sair correndo? Né? E aí, eu falei assim, não é verdade? Olha só. Nós somos profissionais da linha de frente, nós estamos todos os dias num lugar que possivelmente irão pessoas contaminadas com Covid, né? Nós estamos em atendimento, nós não paramos em nenhum momento, né? Então obviamente, nós somos mais propensos a essa contaminação. E se chegou a hora de desencarnar mesmo? Por que eu teria esse privilégio nesse momento de não desencarnar? E aí, o trabalho com a minha fé, de entender, né? Poxa vida, eu preciso entender que se eu realmente chegou o meu momento de desencarne,
Eu preciso estar aberta a essa possibilidade. Aí, se eu ficar pensando, não, mas os meus filhos são ainda muito pequenos, nossa, eu vou deixar marido, vou deixar casa, vou deixar isso, nossa senhora, não, eu sou muito jovem ainda e tal. Aí eu começo a sabotar a minha entrega de confiança no relacionamento com Deus. Isso não quer dizer que eu vou ser negligente, né? Eu não vou ser negligente com a minha vida e com o meu autocuidado. Mas eu também tenho que saber que se porventura eu usar da minha fé, do meu autocuidado, da minha potencialidade, usei minha máscara, fiz tudo bonitinho, como manda as condições, né, sanitárias, e mesmo assim eu me contaminei e eu desencarnar, eu preciso aceitar que isso também é fé. Que isso precisa ter fé e ter um desenho lógico no meu projeto reencarnatório, né? Então, gente, isso eu quis contar essa história para vocês, né? Porque todo mundo aí deve estar pensando a mesma coisa, né? Deve estar falando assim, meu Deus do céu, que medo de me contaminar com esse Covid, né? E se eu morrer? E se alguém da minha família morrer? Como se a gente não pudesse morrer. Como se isso fosse algo, né, que a gente não está vivendo essa possibilidade todos os dias, né? Então, a gente precisa entender que fé também é aceitar a doença, as nossas provas, o nosso desencarne, né? É aceitar esse momento que nós estamos vivendo, mas tentar aprender com ele, né? Porque é um momento muito surreal, né? A gente está vivendo coisas absurdas, né? De coisas que a gente pensava, né? De que não iam retornar ou não iam aparecer com tanta clareza, né? Mas você vem aí uma força do racismo, do fascismo, de uma política higienista, né? Nós não podemos ter liberdade de falar. E isso tudo é um retrocesso espiritual, né? Mas talvez não, com certeza, nós tínhamos na nossa programação espiritual de estarmos aqui nesse momento. Talvez nós escolhemos isso. Então, com certeza nós temos que aprender com isso. E a gente só aprende pela fé, pela confiança em nós e no ser superior, né, que está a nos acolher, que está vigilante. Ele não dorme. E cada um de nós temos um lugar especial nesse Deus universal. Ninguém passa batido. Eu falo que Deus é tão perfeito, né, que cada um tem uma digital que não se repete. Eu falo que é a marquinha de Deus que Ele deixou em cada um para reconhecer a centelha divina e o ser que Ele criou como seu, como dele, né? E isso é muito legal, né? E aí, gente, tem algumas perguntas. Como nos reconhecemos como centelha divina? Quando a gente reconhece a nossa potencialidade de transformação. Quando a gente fica no posicionamento de vitimização, né? Daquele posicionamento, eu não consigo, eu não posso, eu estou sofrendo demais. Você não reconhece essa centelha divina em você, não é? Então, cuidado com isso. Fé está diretamente ligada a acreditar, caso contrário, é somente esperança? Na verdade, fé está relacionado a acreditar em você, né? E a esperança no sentido de evolução, porque o verbo esperança não é esperar, é esperançar, é fazer, né? E podemos comparar a pergunta de Jesus na multiplicação dos pães. Quantos pães tendes? Ótimo! Isso mesmo! É isso aí. Quantos pães tendes?
O que você tem a oferecer? Eu não vou fazer do nada, eu não vou fazer do zero, né? Então, fala o que você tem, porque aí pode surgir a transformação. E aí, para terminar, né, eu queria dizer, porque o nosso tema, por que a fé te protege? Porque aí vem Emmanuel fechar, para não dizer, tá, gente, que eu não fiz cartazinho nenhum, aqui ó, porque a fé te protege. Né? Ele fala o seguinte: a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Então o que é ter fé? Né? Fé é se fortalecer diante de tudo isso, né? E aprender. Mas isso você só vai conseguir se você olhar para dentro, se você aperfeiçoar, se você trabalhar internamente, trabalhar externamente, né? E aí você vai começar a reconhecer sua potencialidade e aí você vai conseguir passar por qualquer prova até o desencarne com fé, com confiança, que tudo está no lugar como deveria estar. O acaso é o nada e o nada não existe, não é? Então nós precisamos mostrar nossa fé agora. Não podemos perder tempo. E assim a gente vai se sentir protegido por Deus, porque nós vamos estar ligadinho com Ele. A gente reconhece que Deus está em nós. E se Deus está em nós, nós somos capazes de tudo, né? E aí, gente, eu queria agradecer, né, nesses últimos 5 minutos, a presença de vocês, né? Cada coraçãozinho, Enilde, Fabiana, Alessandra Chiarelli, né? Tanta gente legal, o pessoal todo da Casa Girassol, Amandinha, Amanda, psicóloga, tanta gente bacana, e assim, gratidão, né? Por toda a presença. Vocês me deram força, me deram inspiração, me deram acolhida, né? E que Deus abençoe vocês. Vamos passar tudo isso que nós estamos passando com fé, com entendimento, com força, com resiliência. Vamos mostrar que a gente é filho de Deus e que a gente está ligadinho nele, né? E aí eu vou fazer a prece final cantando, né? Vamos fechar os nossos olhos. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, descer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, o urso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir-te, ó tió tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso e em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leve a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós.
Rezemos para o Brasil, gente. Rezemos para todas as pessoas que sofrem nesse mundo. Rezemos para que esse vírus possa ser eliminado. Que os mentores espirituais de luz possam nos ajudar a proteger os mais vulneráveis, os favelados, os que não possuem comida. Que todos os médicos, os profissionais da saúde sejam resilientes. Que nós possamos fazer alguma diferença. Que nós sabemos que tudo é aprendizado, mas que tenhamos fé e que nos permaneçamos em pé. E que a gente possa ser diferença no amor, na vida de todas as pessoas. Não deixemos que o desânimo, que a fragilidade possa nos engolir. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Abraço a todos vocês no coração.